Todos acharam? Amém. A partir de Marcos 4:35, a palavra do Senhor diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos diante da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo plante a semente do Teu Evangelho em nosso coração. Não permita, Senhor, que Satanás roube nossa atenção. Não permita, Senhor, que as distrações e que os barulhos dos nossos vizinhos nos atrapalhem nesse momento. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite. Abre os nossos ouvidos para a Tua voz. Abre os olhos do nosso coração para enxergarmos a beleza do Teu Evangelho. E nos ajude a entender e conhecer quem é este Jesus, que até o vento e o mar lhe obedecem. Assim nós oramos, no nome do poderoso Salvador Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, Amém, meus irmãos? Amém. Quem é este Jesus? É a pergunta dos discípulos. Quem é este Jesus? Estamos caminhando pelo Evangelho de Marcos. No domingo passado,
nós vimos a respeito das parábolas do reino, e em especial da parábola do semeador, ou, como eu disse, parábola dos solos. E nessa noite será muito importante que você preste atenção em cada palavra, em cada momento desse sermão. E eu espero profundamente que o seu coração tenha se preparado para esse momento, para que Satanás não venha roubar a semente que foi plantada. Na semana passada nós vimos que uma vida que frutifica, existem dois elementos necessários para uma vida dar fruto. Duas coisas que são necessárias para um discípulo de Jesus Cristo dar fruto. A primeira delas é a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade em ouvir a palavra de Deus e guardá-la em nosso coração. É nossa responsabilidade. Não é responsabilidade do irmão que está do seu lado, não é responsabilidade da esposa, não é responsabilidade do marido, não é responsabilidade do pastor. Por incrível que pareça, Jesus nos diz que é nossa responsabilidade ouvir a sua palavra e guardar no nosso coração. Essa é a nossa parte. Além disso, e aí nós vemos a beleza da graça e do evangelho, é que frutificar, dar o fruto do Espírito, dar frutos para a glória de Deus, alcançar outros frutos entre os homens, não depende apenas de nós, mas depende da obra soberana do Senhor. Porque enquanto nós dormimos, o Senhor dá o crescimento dessa semente, de modo que nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós ouvimos o Evangelho e ela está no nosso coração, ela foi plantada, mas é o Senhor quem vai fazer frutificar em nossa vida. É o Senhor, é a obra de Deus que nos transforma dia após dia em pessoas mais parecidas com Cristo. É o Senhor que trabalha através de nós, quando nós também plantamos o Evangelho no coração dos homens. Então, uma vida que frutifica é construída com dois elementos essenciais, que é nossa responsabilidade em ouvir e guardar a palavra no coração, e a obra soberana de Deus em fazer com que essa palavra frutifique em nós, com que essa palavra dê frutos em nós, com que essa palavra nos transforme em pessoas mais parecidas com Jesus, em homens que amam melhor suas esposas, em mulheres que amam melhor seus esposos, em filhos que obedeçam seus pais. Enfim, essa é a obra de Deus em nós. E foi o que nós vimos na semana passada. Olhando para o texto de hoje, Curuvila vai dizer que há várias travessias marítimas em Marcos, e 3 delas são marcantes. Esta e mais 2 no capítulo 6 e no capítulo 8. Em linhas gerais, essas viagens de ida e volta para terras estrangeiras, terras gentias, simbolizam os limites morais que são cruzados entre o impuro e o puro. Por exemplo, no capítulo 5, nós vemos que os espíritos imundos e os porcos estão nas terras gentias. No final do capítulo 5, nós veremos a respeito do sangramento da mulher, do fluxo de sangue, e nós vemos também os mortos. E aí por diante. Agora no capítulo 4, verso 35 até o verso 41, nós temos a primeira viagem missionária de Jesus. A primeira vez que Jesus vai para uma terra gentia. Juntamente com essa vez que Jesus vai, a segunda vez que Jesus vai também acontece uma tempestade. E esses incidentes iniciais, eles são acompanhados também pela falta de discernimento dos discípulos, que é um dos grandes temas desse evangelho. Quem é este Jesus? Quem é esse Jesus? Em primeiro lugar, o texto dessa noite nos afirma que este Jesus
é aquele que tem poder e autoridade sobre a natureza. Esse Jesus é aquele que tem poder e autoridade sobre a criação. Esse Jesus é aquele que tem autoridade e poder sobre o vento e as ondas do mar. É impressionante e vívida a descrição que Marcos faz dos acontecimentos nesta perícope. Como nós vimos lá no comecinho, nós não sabemos se Marcos está registrando as memórias de Pedro, ou se Marcos está apenas ouvindo de outros discípulos. Mas nós percebemos nitidez, clareza, parece que nós estamos vendo um quadro pintado. Quando nós olhamos essa tempestade, Jesus dormindo no barco e uma tempestade que balança esse barco de um lado para o outro, quase a afundar. É maravilhoso, meus irmãos, quando nós começamos a conhecer o Evangelho de Marcos de uma forma um pouco mais profunda. E esse texto dessa noite, ele responde a pergunta dos discípulos. Nessa noite, esse texto, ele responde essa pergunta: quem é esse Jesus? Esse Jesus é aquele que à natureza lhe obedece. Não existe barganha, não existe negociação. A criação obedece ao comando de Jesus Cristo. Seu poder e autoridade são destacados em cada trecho dessa perícope. Nesse texto, ele é unido por uma demonstração de poder de Jesus sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as doenças e até mesmo sobre a morte. As forças que mais afligiam e dizimavam as pessoas naquele tempo. Após Jesus ensinar as parábolas do reino, Marcos nos conta que ele pede aos seus discípulos para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia. Eles vão de barco ao outro lado. E aí, meus irmãos, Marcos não está dizendo aqui, mas os outros evangelhos nos contam que o pai de Jesus não era pescador, mas ele era carpinteiro. E o pai carpinteiro, seu filho também é carpinteiro. Jesus não é o mestre dos mares. Jesus poderia ser talvez o mestre da carpintaria. O homem que fazia mesas e cadeiras, móveis. Os discípulos então conduzem um pequeno barco que provavelmente caberia no máximo umas 15 pessoas, não era um grande barco. E a fama de Jesus era tão grande que muitos outros barcos acompanham o barco de Jesus. Este é o cenário. Os pescadores, os mestres dos mares, conduzem a embarcação. Jesus, o carpinteiro, depois de um dia de ensino, de pregação, está cansado. Fernando, professor, quando passa o dia inteiro dando aula, provavelmente termina o dia extenuado, exausto. Aqueles que trabalham em outros ofícios talvez não tenham essa noção, mas quem trabalha com atendimento, chega o final do dia, você só quer ver uma cama quentinha, um chuveiro quentinho. E meus irmãos, Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. E como homem, Jesus também estava cansado. E ao final de um dia inteiro de ensino, discipulado, pregação, é hora do mestre descansar. Marcos capítulo 4, verso 37 e 38 diz que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Jesus está dormindo quando de repente surge uma tempestade. Enquanto os pescadores, mestre dos mares, se apavoram, o carpinteiro dorme calmo, sereno e tranquilo. E é bem provável, meus irmãos, que os primeiros leitores desse evangelho, quando leram esse texto, tenham se lembrado de uma cena muito parecida que acontece com o profeta Jonas. Porque o profeta Jonas, em rebelião contra o Senhor,
decide embarcar num navio. E ele dorme também no porão desse navio. E naquele momento o Senhor provoca uma grande tempestade ao ponto de quase afundar o barco. Jonas capítulo 1, verso 4 diz: o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar. E assim como assim como Jonas, Jesus também vai dormir um soninho gostoso e tranquilo no meio da tempestade. Um sono que talvez somente criancinhas conseguiriam dormir. Ou aqueles que têm um sono pesado, como eu. O sono de Jonas é inconsequente, porque ele estava desobedecendo uma ordem expressa do Senhor. Ele deveria ir para Nínive, mas ele vai para o outro lado do mundo. Ele pega um barco para o fim do mundo. E meus irmãos, ninguém desobedece uma ordem expressa do Senhor e fica sem consequência. Ninguém. Jonas experimentou. Nada foge ao controle do nosso Senhor. Mas o sono de Jesus não é um sono inconsequente, é um sono de paz e tranquilidade. E é interessante que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que frequentemente o sono é entendido como um sinal de fé e confiança. Se você está preocupado com algum problema que você vai resolver no dia seguinte, uma conversa difícil, uma conta para pagar, é bem provável que talvez você vá perder o sono se você não tiver uma solução. Minha esposa quer dica. Mas no Salmo de número 3, no verso 5, o salmista fala: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustenta. Salmo de número 4, verso 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz viver em segurança. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, as pessoas que dormem em meio ao caos são pessoas que confiam no Senhor. Jesus está dormindo calmo, sereno, tranquilo, como diz a música. Ele não está preocupado. Jonas também está tranquilo. E a grande diferença é que Jesus está fazendo a vontade do Pai, enquanto Jonas fez a sua própria vontade. Assim como aquele que semeia a semente do reino apenas para dormir e se levanta noite e dia, confiando os seus cuidados a Deus, o sono de Jesus implica uma simples confiança no domínio de Deus, até mesmo sobre o mar. No mar da Galileia, as ondas começam a balançar o barco, a cobri-lo de água. Os marinheiros experientes, homens experimentados do mar, gente que sabia o que estava fazendo, está com muito medo, mas Jesus está dormindo. Então, os discípulos perguntam: mestre, acorde, não te importa que morramos? Eles estavam aterrorizados, meus irmãos, temiam a morte naquele dia. O barco estava quase afundando, mas eles se esqueceram. Os discípulos não se lembraram daquilo que nós vimos nos 4 primeiros capítulos desse evangelho. Eles esqueceram dos milagres de Jesus. Eles esqueceram que quem estava com eles era Deus conosco, o Emanuel. Eles esqueceram que quem estava no barco era Jesus, aquele que havia expulsado um demônio, lá no capítulo 1. É aquele que tinha o poder, inclusive, sobre a lepra. O Filho de Deus estava no barco e ele dormia tranquilo. Jonas capítulo 1, verso de número 6, diz assim: o capitão dirigiu-se a ele, a Jonas, e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame a seu Deus, talvez ele tenha misericórdia e não morramos. Meus irmãos, é isso que os discípulos deveriam ter feito. Eles deveriam ter acordado Jesus: Jesus, clame ao Pai para que a gente não venha morrer. Mas não, mestre,
Você não está ligando não, a gente está quase morrendo e você não está dando bola, não está dando a mínima, você quer que a gente morra. Só pode. Veja qual é a diferença. Enquanto os pagãos no barco com Jonas pedem que Jonas ore ao seu Deus por salvação, os discípulos de Jesus, que foram chamados por Jesus, que viram os milagres de Jesus, questionam ele. Você quer que a gente morra? Em Marcos capítulo 4, verso 39, o texto diz: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. É a primeira vez neste evangelho, meus irmãos, que o poder e a autoridade de Jesus é demonstrada sobre a criação. Ele se levantou e repreendeu aquela tempestade, da mesma forma que ele repreende o demônio no capítulo 1, verso 25. E isso, meus irmãos, deve ter sido assombrosamente maravilhoso. Deve ter sido fantástico. A grande tempestade torna-se, com a repreensão de Jesus, uma grande calmaria. A dramática transição da tempestade para a calmaria mostra o poder de Jesus. Os discípulos conheciam o Antigo Testamento. E quando lemos alguns textos no Antigo Testamento, nós percebemos que Deus, ele detém o poder sobre sua criação. Abra comigo o Salmo de número 18, verso 5. Salmo 18, verso 5 diz assim: o fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Meus irmãos, apenas Deus tem o poder sobre a criação. Eu e você, eu não sei se você já fez isso. Eu acho que não. Vocês são crentes demais. Vocês são maduros. Mas eu já tive a audácia e a coragem de ordenar aos ventos e à chuva que parasse. Me disseram que se eu fizesse isso, podia acontecer. Irmãos, Deus pode sim responder nossas orações? Pode. Mas às vezes que eu fiz isso, eu não fiz pedido suplicando misericórdia. Eu fiz colocando Deus na parede. Ó Deus, tu és obrigado a parar esta chuva. Mas esse não é o nosso caso. Nós não temos poder. Nós não temos essa autoridade. Se Deus quiser que chova, vai chover. E aqui a ordem de Jesus é duplamente obedecida, porque os ventos lhe obedecem e as ondas lhe obedecem. Em Jonas, são os marinheiros que pedem oração a Deus, pedem que Jonas ore a Deus, e depois eles oram a Deus pedindo que o Senhor faça algo para acalmar a tempestade, porque os marinheiros não tinham poder de parar a tempestade. Mas Jesus não ora ao Pai para parar a tempestade. Jesus ordena que a tempestade cesse. Jesus repreende a tempestade. Jesus faz algo que somente Deus poderia fazer. Jesus é maior do que Jonas. E os discípulos estão então apavorados. Eu não sei você. Se você estivesse diante de Jesus no barco, talvez, meus irmãos, talvez todos nós aqui estaríamos de joelhos apavorados. Quem é este homem que faz o vento e a tempestade parar? Essa pergunta, quem é este? A pergunta dos discípulos.
revela ao mesmo tempo uma compreensão elevada de quem é Jesus. Essa pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles sabem que não estão diante de um ser humano apenas. Eles têm uma compreensão de que Jesus não é apenas homem, de que Jesus não é apenas o filho de Maria. Eles têm agora uma percepção de que estão diante de Jesus, o homem-Deus. O Deus encarnado, porque somente Deus tem poder de fazer o que Jesus fez. Quando nós lemos o relato do dilúvio, lá no Gênesis, nós ficamos maravilhados com o poder de Deus em abrir as comportas do céu e fazer cair água sobre a terra e brotar água que inunda toda a terra. E nós ficamos mais maravilhados ainda quando nós vemos que essas águas, elas secam e novamente a criação é recriada. Quem é este Jesus? Este Jesus é aquele que a criação lhe obedece. Quando nós olhamos para o livro de Jó, nós vemos Jó falar sobre o poder e a autoridade que pertence a Deus somente. Jó faz uma descrição clara da grandeza de Deus, a criação que obedece aos comandos do Senhor. Jó capítulo 26, verso de número 11. A palavra de Deus diz assim: as colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da tua repreensão. Com seu poder agitou-se violentamente o mar. Com sua sabedoria despedaçou o monstro dos mares. Com seu sopro os céus ficaram límpidos. Com sua mão feriu a serpente arisca. E tudo isso é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Pouco a pouco, Jesus vai revelando sua divindade. Jesus é Deus, meus irmãos. Jesus não é apenas um profeta. Jesus não é apenas um mestre. Jesus não é apenas um pregador, um milagreiro. Jesus é Deus encarnado. Em Isaías capítulo 50, verso de número 2, diz assim, a respeito do Senhor: com uma simples repreensão eu seco o mar, transformo rios em desertos. Quem é este Jesus que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Deus conosco, o Emanuel que está no meio de nós. Em segundo lugar, meus irmãos, esse texto também nos ajuda a responder a pergunta dos discípulos: quem é este Jesus? Este Jesus é aquele que tem autoridade e poder sobre todos os demônios. Esse Jesus não tem poder apenas sobre os ventos e os mares, ele tem poder e autoridade completa sobre todos os demônios. Quando nós olhamos para o capítulo 5, no verso de número 1 ao 20, nós percebemos isso na expulsão desse homem. Um homem possuído por uma legião de demônios. Jesus não tem poder apenas sobre uma parte da criação. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Os demônios agora caem de joelhos, derrotados. Aqui, meus irmãos, como eu falei anteriormente, nós temos o primeiro relato da missão de Jesus entre os gentios. Em Marcos capítulo 1, 27, vemos que o início do ministério de Jesus entre os judeus começou numa sinagoga. Mas nesse texto vemos que Jesus inicia o seu ministério entre os gentios, aonde? Num cemitério. A igreja ali começa num cemitério. Se a gente pudesse pensar. Ministério entre os judeus na sinagoga. Lugar bonito, limpo, cheiroso. Todo mundo estava em perfeito juízo. E agora Jesus começa seu ministério entre os gentios do cemitério.
um lugar fedorento, onde tinham pessoas desequilibradas e perturbadas espiritualmente. Eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, os judeus, eles acreditavam, inclusive, que os cemitérios eram moradas dos demônios. E por incrível que pareça, na nossa religiosidade popular brasileira, muita gente acredita também que os demônios estão lá no cemitério, no terreiro, mas no cemitério. Eu, inclusive, nos tempos que vivia enganado em outra religião, eu invocava, inclusive, os demônios que estavam no cemitério para se manifestarem aonde nós estávamos. Doido, né? Mas é o que a gente fazia. É impressionante, meus irmãos, perceber Jesus começando seu ministério entre os gentios num lugar de impureza. E a impureza agora, ela está estampada em toda parte. O território é gentil, os demônios, os túmulos, sepulturas e os porcos. Jesus começou o seu ministério entre os judeus numa sinagoga, num lugar puro. Mas agora a impureza está em todo canto. Os porcos, os mortos, os demônios e a cidade. A região de Gerasa ou Gadara, vai depender da sua tradução, e nos outros evangelhos vai ter um pouco de diferença, ficava em Decápolis, na Síria. Mais adiante, em Marcos capítulo 7 e 8, nós veremos que Jesus volta aos gentios de Decápolis. Mas aqui nesse texto nós temos uma descrição desse homem. Perceba a riqueza de detalhes que Marcos registra a partir do verso de número 2, capítulo 5, verso 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Perceba como Jesus está descrevendo este homem. A riqueza de detalhes. Ele vivia isolado no cemitério. E meus irmãos, quando ele estava possesso, ninguém conseguia detê-lo, segurá-lo. Ninguém. Assim como as ondas e a tempestade que quase afundaram o barco em que Jesus e os discípulos estavam, nós percebemos que esse caso de possessão demoníaca também era assustador. Assustador. Não sei se algum de vocês já teve algum tipo de experiência com uma possessão nesse sentido. Eu acredito que a maioria aqui não. De você ver um caso de possessão que ninguém consegue segurar aquela pessoa. Isso é real, meus irmãos. Isso é real. Demônios são reais. Esse homem, então, ele era algemado nas mãos, nos pés, e nada disso era capaz de segurá-lo. Nada disso. Olha a força. Percebe como Marcos está enfatizando a força do demônio? Grande força. Mais do que isso, nenhum homem, por mais forte que fosse, era capaz de dominar aquele rapaz quando ele estava endemoniado. É interessante perceber que Marcos está enfatizando a inutilidade dos artifícios humanos para segurar aquele demônio. Quantos aqui já quebraram um braço alguma vez na vida ou uma perna? Já? Já pensou quando você quebrou seu braço, colocasse um band-aid apenas? Ia dar certo? Não vai dar certo.
Um band-aid não é capaz de resolver um braço quebrado. Um band-aid não é capaz de resolver uma perna quebrada. Da mesma forma que algemas e grilhões não são capazes de segurar um homem possuído por demônios. Quando as pessoas tentavam dominar aquele homem, amarrando ele de um lado e de outro, é como se elas estivessem colocando band-aid num braço quebrado, meus irmãos. Ou seja, não serve para nada. Um band-aid, por mais bonito que seja, não serve para nada num braço quebrado. Um anador, por mais gostoso, quem gosta de anador, ou razoável para algum tipo de dor de cabeça, não vai tirar algumas dores. A força que aquele homem tinha era sobrenatural, demoníaca. E todas as tentativas que os homens tinham feito fracassaram. Ninguém conseguia lidar com aquele endemoniado. Alguns dias antes, Jesus, ao ser acusado pelos mestres da lei de estar mancomunado com Beelzebu, disse: de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Marcos 3:27. Perceba 3 palavras. Ninguém pode amar. Marcos destaca algumas palavras que se repetem agora no homem que está possuído pelos demônios. Jesus diz que ninguém pode entrar na casa do homem forte sem o amarrar primeiro. Marcos relata que ninguém era capaz de dominar o homem endemoniado, mesmo colocando algemas nas mãos e nos pés. Quando olhamos com atenção, nós percebemos que estamos diante de um dos relatos mais tristes da miséria humana, meus irmãos. O sofrimento daquele homem era tão grande. Dia e noite ele andava gritando e se cortava com as pedras no meio dos sepulcros, nas colinas. O tormento causado pela possessão desse homem fazia com que ele se automutilasse. E essa descrição de possessão nos lembra, inclusive, do texto de Marcos, capítulo 9, no qual o demônio lançava o menino no fogo e na água. Em Marcos, capítulo 5, versos 6 ao 13, vemos o encontro do homem possesso com Jesus. É interessante, meus irmãos, que apesar de dominado por um espírito imundo, esse homem enxergou em Jesus esperança. Diz assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência para que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e neles se afogou. Perceba, meus irmãos, que aqui nós temos uma das declarações mais importantes sobre quem é Jesus. E o mais surpreendente de tudo é que essa declaração não parte da boca de quem conhecia Jesus como os discípulos. Não são os discípulos que reconhecem a divindade de Jesus. A única coisa que os discípulos dizem é mestre. Ao ver Jesus, o demônio se ajoelhou diante dele e gritou. A confissão de quem é Jesus vem da boca do demônio. Jesus, filho do Deus Altíssimo. O nosso Senhor tinha ordenado que o espírito imundo saísse do homem. Mas antes dele sair, ele confessa quem era Jesus. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo.
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Filho do Deus Altíssimo. Jesus não é apenas mestre, professor ou curandeiro. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é aquele que as ondas e a tempestade obedecem. Ele é aquele que os demônios confessam e caem de joelhos. E nem mesmo o maioral dos demônios é capaz de vencer. Ao invés de Jesus ser atormentado, são os demônios que sofrem com a presença de Jesus. O poder de Jesus é muito grande, que até mesmo os demônios mais fortes, mais valentes, imploram um favor àquele que é maior. Os demônios estão desesperados, estão atormentados, e esse tormento causa desespero. E esse desespero dos demônios é um vislumbre, meus irmãos, daquilo que nós vemos em Apocalipse capítulo 20, verso 10. Em Apocalipse capítulo 20, verso 10, a palavra do Senhor diz: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançadas a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. O pedido dos demônios não é uma forma de barganha. Eles não estão negociando com Jesus, pois do início ao fim a cena já antevê o futuro julgamento do inimigo derrotado. Jesus então pergunta: qual é teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. E aqui, meus irmãos, é o ponto em que muita gente acaba confundindo as coisas e acaba inventando o negócio de fazer entrevista com o demônio e perguntar o nome do demônio. E o mais interessante é que o demônio nunca tem um nome europeu ou americano. Ele ou é africano ou é brasileiro. Jesus não está ensinando aqui que nós devemos perguntar nome para os demônios. A pergunta de Jesus tem um objetivo: mostrar que não era apenas um demônio, mas era uma legião de demônios. Uma legião. É bem provável que os leitores do Evangelho de Marcos entendessem. Uma legião demonstrava um grande poder, uma quantidade enorme de demônios. Uma legião era uma unidade militar romana, mais ou menos 5 a 6 mil homens. Provavelmente aquele homem estava possuído por 5 a 6 mil demônios. Os demônios não querem sair daquela região impura. Suplicam que Jesus permita lhes habitarem na manada de porcos que estavam por ali. Os porcos, animais impuros, eram a habitação perfeita para espíritos imundos. E por incrível que pareça, meus irmãos, Jesus atende uma súplica do diabo. Uma súplica dos demônios. Jesus atende um pedido dos demônios. Eles querem ir para os porcos? Vão para os porcos. Mas o que os demônios não esperavam é que nem mesmo os animais impuros queriam ser habitados por eles. Porque o desespero foi tão grande que quando os demônios entram naquela manada de porcos, 2.000 porcos, aqueles porcos ficam tão desesperados, tão perturbados, que o único lugar que eles querem é o fundo do mar. As águas que quase mataram os discípulos são as águas que agora aniquilam aqueles porcos. É provável, meus irmãos, que Marcos pretenda que seus leitores vejam na destruição dos porcos a destruição dos demônios também. Jesus julgou os demônios. Aquilo que nós vimos anteriormente, agora em Apocalipse 20, 10, que acontecerá no último dia, acontece de forma antecipada aos demônios chamado legião, cuja destruição
é visualizada no destino dos porcos, ou seja, fundo do mar da Galileia. Logo em seguida, Marcos muda o foco para as consequências do embate entre Jesus e os demônios. Em Marcos capítulo 5, verso 14 em diante, diz assim: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Perceba a progressão do homem liberto. Ele está sentado, vestido, perfeito juízo. Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, mudou a vida daquele homem. Um balde da graça transformadora de Jesus foi derramado sobre ele. Algo maravilhoso aconteceu com ele. Sua vida antiga, que era turbulenta, se torna agora uma vida calma, serena, tranquila. Antes ninguém conseguia prendê-lo, nem as algemas, e nem os valentões. Mas agora esse homem está sentado, ouvindo. Em Lucas 8, 27, vai dizer que aquele homem, inclusive, vivia nu. O ápice da sua humilhação, meus irmãos, mas agora ele está vestido. A humilhação teve fim. Antes do encontro com Jesus, aquele homem não tinha domínio sobre si, por muitas vezes. A multidão de demônios, a legião de demônios, o atormentava ao ponto dele se cortar, dele preferir talvez a morte, e dele gritar como um louco pela cidade. Mas agora Jesus o libertou e ele está em perfeito juízo. Agora ele ouve, entende, conversa e toma decisões, meus irmãos. Muitas vezes nós temos dificuldade em entender a realidade das forças demoníacas. É comum, inclusive, nós associarmos determinados comportamentos com problemas que podem ser resolvidos mediante tratamento medicamentoso ou psicológico. Mas o presente relato não é sobre um homem emocionalmente perturbado que é curado por psicologia ou remédio. Aqui nós temos o relato de um homem que foi liberto de uma legião de demônios. Assim como os discípulos durante a tempestade, o povo de Gerasa também ficou apavorado diante do homem liberto. Mas temos uma diferença grande. Os discípulos conheciam Jesus há muito tempo, tinham visto seus milagres, incluindo exorcismo, lá no capítulo 1. Já os habitantes daquela cidade não faziam ideia de quem era aquele homem que até mesmo os demônios obedecem. E é por isso, meus irmãos, que eles pedem que Jesus vá embora. Estão apavorados. Eles sabem que Jesus não era um simples exorcista. Sim, existiam homens que faziam exorcismos antes de Jesus. Ganhavam dinheiro, inclusive, com isso. Acho que nada mudou até hoje, em alguns contextos. Eles ouviram a confissão do demônio. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E eles não querem Jesus por perto. Essa atitude contrasta com o desejo do homem que teve sua vida transformada, porque ali em Marcos 5, 18 ao 20, olha só, o que o homem quer? Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Aquele homem, meus irmãos, queria estar com Jesus. Ele queria ser discípulo do Filho do Deus Altíssimo. E perceba que as mesmas palavras que ele usa aqui, ele fala que ele quer estar com Jesus
Quando nós olhamos para Marcos capítulo 3, nós vemos que Jesus chamou os 12 para estar com eles. E esse homem deseja estar com Jesus, mas Jesus não quer que ele esteja no barco com ele. Pelo contrário, Jesus dá uma comissão a ele, e a comissão é: vá para a sua casa, vá para a sua família, porque esse homem não estava com sua família. Como nós vimos lá no primeiro caso de exorcismo, uma pessoa endemoniada não tinha tanto contato com sua família, e no caso desse homem aqui mesmo, então ele tem que voltar para a sua família, ele tem que voltar para a sua casa. Os amigos dele têm que saber quem é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. E a sua vida transformada pela maravilhosa graça de Jesus é a mensagem que ele deve proclamar. Ele era como se fosse um evangelho ambulante. As pessoas o conheciam. E elas vão falar assim: o que aconteceu com você? Jesus mudou meu viver. Jesus mudou minha vida. Jesus me transformou. Enquanto estava possuído por demônios, o homem vivia entre os mortos, era incontrolável, gritava, feria a si mesmo. Mas agora ele tem condições de ir para casa, para a sua família. E olha, meus irmãos, nós vemos no verso 20 que esse homem obedeceu Jesus. Perceba, a tempestade e os ventos obedecem Jesus. Os demônios obedeceram Jesus, e agora este homem também obedece Jesus, porque ele obedece a ordem de Jesus. E toda Decápolis deve ter conhecido sua história com Jesus. Não apenas ouviram, mas ficavam maravilhados. Ele deve ter percorrido uma região formada por várias cidades, como Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, Ipo, Dion, Pela, Galás e Canata. A missão daquele homem era um prenúncio de outra incursão missionária de Jesus entre os gentios, que nós veremos lá no capítulo 7. E a comissão aos demais discípulos, no capítulo 13. Meus irmãos, agora que o texto está explicado, é hora de nós entendermos o que isso significa para nós. O que isso significa? O que isso importa para mim e para você nessa noite? Eu comecei o texto com essa pergunta: quem é Jesus? Agora nós sabemos que Jesus Cristo é aquele que tem poder sobre a criação, a natureza e também sobre os demônios. Agora nós precisamos entender o que isso significa para nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, devemos confiar plenamente em Jesus Cristo, porque somente Ele possui poder e autoridade absoluta. A criação está sujeita à voz do Criador. Os demônios obedecem aos seus comandos. Os discípulos ficaram apavorados em um momento de crise. Infelizmente, nós queremos também ter controle da situação. E assim como os discípulos que queriam ter o controle do barco, ficam desesperados quando nós perdemos o controle da nossa vida, nós também ficamos desesperados. Entenda, meus irmãos, nem eu nem você possuímos o controle absoluto sobre todas as coisas nesse mundo, muito menos no mundo espiritual. Nós estamos sujeitos a crises climáticas, doenças, desemprego, inflação, roubo. Na verdade, meus irmãos, nós não temos controle nem sobre as pessoas que nós amamos. Se você é casado, você sabe do que eu estou falando. E se você é mãe, você sabe também do que eu estou falando. Se você é pai, você sabe do que eu estou falando. Mesmo as pessoas que você ama, você não tem controle. Por mais que algumas vezes a gente tente controlar. Os discípulos eram homens que conheciam o mar. Sabiam navegar com muita habilidade e provavelmente conheciam aquela região do Mar da Galileia. Mas mesmo assim tiveram muito medo. E eles não deveriam ter medo, meus irmãos, porque Jesus estava com eles. O problema é que em momentos de crise, eu e você, nós esquecemos que Jesus está com a gente. E esse é o problema. A gente esquece facilmente disso. Mas se você foi chamado por Jesus, e se agora você caminha com Jesus, saiba que Jesus nunca vai te desamparar.
É verdade que eu e você vamos sofrer nessa terra. Talvez você perca a sua fonte de renda. Talvez você receba diagnóstico de uma doença mortal. Talvez você perca um bem ou o conforto. Mas abra comigo Apocalipse capítulo 2, verso de número 9. Apocalipse capítulo 2, verso de número 9. Palavra do Senhor para você nessa noite. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Verso 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Eu destaquei alguns trechos desse texto. Trechos, meus irmãos, que se aplicam a nós. E trechos que são importantes estarem gravados no mais profundo do nosso coração. Porque essa semana, por exemplo, um conhecido nosso, o irmão Moacir, foi fazer um exame, meus irmãos. Uma simples dorzinha. Achando que estava com dengue. E ele recebeu um diagnóstico de leucemia. O coração dele estava preparado para isso. Será que o nosso está preparado para isso? Eu não sei. Mas grave no seu coração que Cristo está com você. Ele está no barco. É possível que entre nós talvez haja alguém que seja um cristão nominal. O que é isso, Fernando? Um crente nominal é aquele que confia na força do seu braço. É aquele que confia nas suas habilidades para ser salvo. É possível que suas habilidades religiosas dê a você um certo conforto nesse momento, mas não se engane. Apocalipse capítulo 3, verso 15. Jesus diz: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Lhe dou um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Se arrependa. Se arrependa. Em segundo lugar, meus irmãos, nós podemos ir sem medo até Jesus Cristo, porque Ele é o único que traz restauração completa. Os discípulos vão até Jesus. Os discípulos estão desesperados naquela tempestade e eles vão a Jesus. E o poderoso Jesus, o nosso Deus, homem, com uma ordem, traz calmaria. O barco não naufragou. Chegou ao destino. O endemoniado, mesmo sendo impuro e possuído por espíritos imundos, também foi até Jesus. E ele é restaurado pelo poder de Jesus. Algumas vezes, meus irmãos, nós podemos enfrentar problemas causados por demônios. Mas se nós estamos em Cristo, nós somos habitados pelo seu Espírito. E Satanás não pode nos possuir. A nossa confissão de fé, no artigo 19, diz assim:
Embora Satanás, junto com seus servos angélicos e humanos, seja capaz de fazer maravilhas, seu poder não é ilimitado. Nem ele possui onipresença e onipotência como Deus. Seus demônios também afligem e influenciam pessoas a pensar e fazer o mal, até que algumas possam perder suas próprias faculdades e vontade de viver. Entretanto, seu controle maligno sobre os filhos de Deus, ainda que seja real e opressor, não chega ao grau de possuir, pois o Espírito de Cristo os habita. Qualquer mal que atinge os salvos tem a garantia que vem pela mão de seu Pai todo sábio. Todavia, eles têm seu dever de vigiar, orar para não cair em tentação, se fortalecer no Senhor Jesus Cristo e zelar uns pelos outros. Nós vivemos, meus irmãos, num mundo psicologizado. Tudo virou uma síndrome. Eu não sou um negacionista e eu sei que devido ao pecado, à queda, muitas síndromes realmente afetam o ser humano. Mas o grande problema é que quando nós olhamos para a psicologia, nós temos uma área de estudo que parte do princípio que Deus não existe e que demônios não existem. Ela parte do princípio que as causas são apenas naturais. E é necessário dar nome para esses problemas. Então, se você tira Deus e Satanás da equação, se você elimina o mundo espiritual da equação, só sobra eu, síndrome, o meio, as pessoas. Então, eu não sou um cara que vai dizer, não, está tudo errado. Mas nós precisamos ter discernimento que nem tudo que a psicologia diz é verdade. Nossa regra é a Escritura Sagrada. Ela é a nossa regra. Nós partimos de um princípio que Deus existe. Nós partimos do princípio que Satanás também existe. E Satanás aflige os seres humanos caídos. Não se engane. Muitas pessoas ao nosso redor são atormentadas por demônios, por espíritos imundos. Satanás tem o poder de atormentar e possuir aqueles que não estão em Cristo. Embora com poder limitado, ainda são assim capazes de causar dor e sofrimento àqueles que estão debaixo do seu domínio. A única forma de restaurar o ser humano é através da fé em Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Somente o Senhor Jesus é poderoso para libertar aqueles que são oprimidos do diabo. Somente Jesus é poderoso para libertar aqueles que estão nas trevas. Se você percebe, meus irmãos, você percebe que está sendo atormentado por Satanás, afligido por Satanás, tentado por Satanás, clame a Jesus. Clame por misericórdia. Talvez a restauração que você precisa, meu irmão, é na sua família, no seu casamento. Talvez a restauração que você precisa seja na sua área profissional. Não importa a situação, muito menos o adversário. O mesmo Jesus que traz calmaria ao barco e restauração ao endemoniado, pode restaurar seu casamento, pode restaurar seus filhos, pode restaurar sua vida profissional. Clame a Jesus com fé, se entregue a Ele, caminhe com Ele. Talvez a restauração que você precise seja em seu coração. Talvez como os discípulos estavam apavorados e perdidos, talvez você esteja apavorado e perdido, sem rumo, sem direção. Talvez você seja culpado e se sinta culpado por algum pecado, mas você não sabe como lidar com isso. Não sabe como restaurar a sua vida. E eu digo para você, você não pode restaurar a sua vida. Não está nas suas mãos o poder de restaurar a sua vida. Está nas mãos de Jesus.
caia de joelhos aos pés de Jesus nessa noite. Se renda ao Senhor nesse momento. Ouça a sua doce voz, porque somente Ele é capaz de restaurar completamente a nossa vida. Em terceiro lugar, nós devemos anunciar corajosamente para nossos amigos e familiares a obra de Deus em nossa vida. O endemoniado deveria contar o quanto Jesus foi misericordioso com ele. Ou seja, ele deveria contar o poder de Jesus. O que Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, fez na sua vida? Você já parou para pensar? O que Jesus fez na sua vida? Qual a transformação que houve na sua vida? Ou será que você apenas está vestindo uma roupa de religião cristã? Outro dia o Fernando Concato me falou algo muito interessante. Ele disse que quando alguém veste a roupa da religião, é como se essa pessoa estivesse totalmente suja, fedendo, sem tomar banho, e vestisse um belo terno ou um belo vestido. Irmãos, de longe, numa foto não sente cheiro. Na foto você consegue disfarçar, mas caminha do lado de alguém que não tomou banho uma semana. É insuportável. É possível perceber. A roupa da religião pode disfarçar para quem está longe, mas a nossa esposa conhece, seus filhos conhecem quem a gente verdadeiramente é. Será que eu e você estamos vestindo a roupa da religião cristã? Será que quando nós estamos aqui nesse ambiente de culto, a gente veste a roupa de cristão? Mas quando a gente chega em casa, a gente tira a camisa do cristianismo, tira as calças do evangelho, tira os pés, os sapatos. E aí as pessoas veem quem realmente a gente é. Infelizmente, meus irmãos, este é o motivo pelo qual muitas pessoas não ouvem o evangelho. Porque elas nos conhecem. E elas enxergam na gente hipocrisia. Elas sentem o fedor dos nossos pecados. E elas enxergam que a gente só está usando uma roupa religiosa. Quero convidar você que talvez esteja nessa situação, a nessa noite tirar a roupa da religião e se expor diante de Jesus. A se expor diante de Deus. E até mesmo diante da igreja, meus irmãos. Hoje à tarde eu coloquei no nosso grupo o testemunho de Guilherme Amarino. Gaste 24 minutos da sua vida para escutar esse testemunho. Pelo amor de Jesus, gaste 24 minutos da sua vida para ouvir esse testemunho. Maravilhoso, eu ouvi. Guilherme Amarino era um homem que vestia a roupa da religião cristã evangélica. Estava numa boa igreja, mas não tinha conhecido Jesus Cristo de verdade. Ele não podia cantar Jesus Cristo mudou o meu viver. Confesse os seus pecados e lide corajosamente com as consequências deles. O testemunho daquele endemoniado foi poderoso, porque as pessoas sabiam quem ele é. Elas viram a transformação. Por isso que foi poderoso. Se Jesus Cristo mudou sua vida, meu irmão, se Jesus Cristo mudou sua vida, minha irmã, é seu dever e é meu dever contar essa boa notícia. O que Jesus espera de nós, Ele ordenou ao endemoniado, ao ex-endemoniado. Depois Ele ordenou aos discípulos. Nós devemos contar a transformação de vida que nós tivemos em Jesus. Essa tarefa é nossa. E uma das ferramentas que nós temos para pregar o Evangelho e fazer discípulos é contar nossa história antes e depois de Cristo. Você consegue contar sua história antes e depois de Cristo? Você consegue contar?
Marcos esperava que, ao ler sobre esse relato, os discípulos de Jesus em todas as épocas vissem uma ordem semelhante e fizessem o mesmo. Quero desafiá-los nessa semana a compartilhar o Evangelho com as pessoas que você conhece, que Deus colocar no seu caminho, na fila do mercado, na padaria, contatos de WhatsApp. Talvez você tenha 500 contatos no seu WhatsApp, no seu Instagram. Tem gente que compartilha tanta coisa boa no WhatsApp, receita, né? Fórmula de emagrecimento, os gordinhos. Seja intencional. Procure ser atendido pela mesma pessoa quando você vai na padaria. Seja gentil. Fale de Jesus. Convide as pessoas para a sua casa, para tomar um café com você. Conte a sua história com Jesus. Para que elas tenham curiosidade de saber quem é esse Jesus, que até o vento e o mar lhe obedecem, que até os demônios lhe obedecem e que até mesmo seus discípulos lhe obedecem. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a viver para a Tua glória nesse mundo. Nos ajude, Senhor. Que o Teu Evangelho frutifique na nossa vida, para o louvor da Tua glória. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ficar de pé, nós vamos agradecer ao Senhor.